Demonstrações da existência de Deus e a crítica filosófica por parte da teologia natural. De acordo com Pannenberg, se quisermos que o conhecimento de Deus seja assunto de uma teologia natural, no sentido de que deve ser adquirido por reflexão e argumentos da razão, então ele se baseia, em última análise, nas demonstrações da existência de Deus. Na verdade, essa teologia natural abrange mais do que somente demonstrações da existência de Deus, a saber, igualmente, uma reflexão sobre os atributos que devem ser conferidos a Deus e o esclarecimento da pergunta como podem ser formadas tais afirmações sobre os atributos. Então a gente vê que assim, por exemplo, a gente... Pensei que era eu. Aí nisso a gente vai reparar, né, que tem as demonstrações da existência de Deus, depois uma reflexão sobre os atributos que devem ser conferidos a Deus e um esclarecimento da pergunta de como podem ser formadas essas afirmações. Na era moderna foram contados como integrantes do conceito de teologia natural, igualmente, o dever do ser humano de venerar a Deus e outros temas correlacionados. Em todo caso, esse não era diferenciado claramente da ideia de uma religião natural. A relevância de tais temas isolados, porém, depende em seu todo da pressuposição da existência de Deus. Se todo conhecimento de Deus é concebido como adquirido, então ele depende, em última análise, da argumentação a favor da existência de Deus. Essa já foi. Bem, olha só. Vamos lá. Se você for na página 126 do livro, lá no finalzinho, eu já estou terminando, página 126, beleza? E aí nisso, essa opinião, essa já foi a opinião de Tomás de Aquino, ainda que não usasse para a sua doutrina racional de Deus a expressão teologia natural, embora também conhecesse um relacionamento atemático do ser humano com Deus como o bem supremo. Segundo Tomás, o ser humano somente chega ao conhecimento e ao reconhecimento de Deus, a uma concepção de Deus por meio da experiência do mundo, em todo caso nesta presente vida. Na verdade, segundo Tomás, sempre já faz parte da natureza do homem alguma forma do conhecimento de Deus, como a gente viu aqui, que assim, Deus ele está se revelando ao homem, não de um modo textual ou ritualístico, mas através dos fenômenos da natureza, sendo que esse homem apreende através do contato com a natureza a respeito de alguém maior. E quando a gente fala no contato com a natureza, a gente não está falando apenas de cachoeira, borboleta, esses negócios. A gente está falando inclusive de interação com outros seres humanos, inclusive com a sua própria reflexão. E aí, ou seja, Deus ele não está se revelando na natureza extra ser humano, ele está se revelando na natureza, e o homem faz parte dela. E nesse caso, nesta vida terrena, porém, o ser humano somente alcança por meio do conhecimento do mundo material, por meio da experiência das coisas perceptíveis pelos sentidos. Essa concepção foi uma consequência do empirismo aristotélico. Por isso, para Tomás, ao contrário do que pensavam teólogos da tradição agostiniana, como Boaventura e Henrique de Gandhi, a experiência do mundo era o único acesso ao conhecimento de Deus. Por isso, para ele, as demonstrações da existência de Deus... Deixa eu ver aqui... As demonstrações da experiência de Deus a partir da experiência do mundo adquiriram importância fundamental para o conhecimento de Deus. Visto em seu todo, a função fundamental das demonstrações da existência de Deus também permaneceu característica para a teologia filosófica da era moderna, embora o interesse não se tivesse concentrado tão exclusivamente como em Tomás em provas que partem do mundo. Por quase 2 séculos, no centro da discussão, encontrou-se a demonstração ontológica da existência de Deus, que deriva desta demonstração da existência de Deus como necessariamente ligada ao seu conceito de essência. Descartes deu nova fundamentação à demonstração ontológica da existência de Deus, formulada por Anselmo de Cantuária, porém rejeitada por Tomás de Aquino. E isso em íntima relação com a afirmação de uma ideia de Deus inata ao espírito humano.
A discussão bastante animada havida no século XVIII sobre a consistência da demonstração ontológica, naturalmente, mostrou logo que seu ponto de partida não pode ser suficientemente fundamentado sem recurso a uma argumentação cosmológica. Em face disso, a tese de Descartes de uma ideia de Deus constitutiva para todas as atividades e pensamentos do espírito humano passou para o segundo plano. O argumento cosmológico, que da causalidade das coisas do mundo deduz uma causa de sua existência, que não necessita de outra para ser, antes é por si mesma, de modo que, de seu conceito de ser necessariamente, faz parte a existência, se tornou importante na discussão sobre a demonstração ontológica de Descartes, porque leva ao conceito de um ser necessariamente existente. Este constituía o termo-chave para conduzir essa demonstração, em todo caso, numa forma mais consistente. Então, é como se, por exemplo, tem que ter alguém por trás disso que está acontecendo. E esse tem que ter alguém por trás é o que, de certa forma, ajuda na percepção dessa realidade. E aí, agora eu não lembro com quem eu estava conversando, mas acho que foi com a minha esposa, acho que a gente estava conversando. Isso, foi. A gente tinha uma lixeira dividida com o vizinho, então quando a gente ficava mais de 2, 3 dias, começava a dar aqueles tapurus, né? E aí, qual era a situação daquele bicho? Ele saía do sol e ia para debaixo do carro. Então o dia que eu não saía de carro, ficava fervendo de tapuru debaixo do meu carro. E aí o que aconteceu? O meu carro foi para o mecânico na semana passada, na quarta-feira, ele só voltou hoje. Então, quando eu fui sair, acho que foi no sábado, no domingo eu fui pegar o tênis que eu deixei do lado de fora. Quando eu tirei o tênis, tinha uns 2 ali de baixo. E aí a gente começando a conversar, né? Mas esses bichos e tal. Eu falei, não, mas olha, eles existem antes de nós. Como assim? Não, porque primeiro teve uma explosão, os gases, aí depois teve um monte de mineral, do mineral teve o lodo, aí tá lá, o anfíbio veio para a terra, depois, né? Aí o primata, né? Se falar macaco, o pessoal que defende fica chateado. Então, aí o primata, depois mudou, depois chegou eu, aí você e tudo tal. Aí ela até brincando falou assim, pô, é mais fácil acreditar nisso do que acreditar que alguém criou. Eu falei, isso é ciência, meu filho. Fazer o quê? Você é beata, você não sabe de nada. Então, brincadeiras à parte, há uma inquietação na cabeça do ser humano do tipo, tem que ter uma mente inteligente por trás desse mundo inteligível, tem que ter alguma coisa aqui, né? E aí, continuando aqui, o argumento cosmológico foi capaz de conseguir validade objetiva, até que Kant declarou ilegítima a aplicação da ideia causal para além dos limites do mundo dos sentidos. Deixa eu ver aqui, sem pegar a citação, para a gente ganhar tempo. Página 130. No caso do necessariamente existente, no entanto, a objetividade dessa ideia foi garantida por meio do argumento cosmológico que, a partir da casualidade das coisas finitas, leva à suposição de um necessariamente existente. O próprio Leibniz, né, não sei pronunciar o nome dele, não encetou por esse caminho, embora tivesse consciência da debilidade de uma fundamentação do necessariamente existente na ideia da perfeição absoluta. Ele estava à procura de outra derivação puramente conceitual da suposição de um necessariamente existente. E aí, em Christian Wolff, no entanto, o argumento cosmológico, de fato, se tornou a base de sua teologia natural. A ideia de Deus como o ser perfeito agrega-se apenas de modo secundário. Também Alexander Baumgarten seguiu essa concepção. Quanto ao conteúdo, também Kant seguiu por aí em sua introdução à crítica das demonstrações especulativas da existência de Deus na sua crítica da razão pura. No entanto, Baumgarten ainda não considerou como uma clara demonstração da existência de Deus o argumento cosmológico em sua forma tradicional, como de uma simples conclusão das coisas existentes apenas de modo causal, por uma origem existente por si mesma, porque o necessariamente existente também poderia ser a matéria. Concepções semelhantes já haviam sido discutidas por Samuel Clarke e ocorrem ainda no presente.
O conceito do necessariamente existente precisaria então de uma melhor definição por meio da ideia do absolutamente perfeito, referente à necessidade com a qual existe o ser que goza de toda perfeição. Inversamente, Descartes havia considerado necessária a definição mais exata do absolutamente perfeito por meio da ideia do necessariamente existente, a fim de conseguir um ponto de partida seguro para o argumento ontológico, e Leibniz era da opinião de que a ideia do necessariamente existente já era idêntica com a ideia de Deus. De modo semelhante, opinou mais tarde Hegel, seria perfeitamente admissível que Deus, e somente Deus, é ser absolutamente necessário, ainda que essa definição não esgote a concepção cristã, que, com efeito, encerra em si ainda algo mais profundo do que aquela definição metafísica da chamada teologia natural. Acaso teria Kant seguido neste ponto, de modo demasiadamente crítico, a opinião de Baumgarten, de que a conclusão do ocasional por um ser necessariamente existente levaria apenas à existência de qualquer ser necessário? Em todo caso, a partir daí se torna compreensível a opinião de Kant de que a demonstração cosmológica como demonstração da existência de Deus, indo além do primeiro passo em direção ao conceito de um ser necessário, deduziria da necessidade absoluta de qualquer ser sua realidade ilimitada, contendo assim a ligação da necessidade absoluta com a suprema realidade, que caracterizaria a demonstração ontológica. Contra esse pretenso segundo passo da demonstração, dirigiu-se a crítica de Kant, com a objeção de que o argumento ontológico, que leva à perfeição absoluta à existência, já lhe serviria de base. No entanto, trata-se ainda do argumento cosmológico. Hegel contestou a afirmação de Kant de que a demonstração cosmológica se basearia na ontológica, porque nessa argumentação já estaria alcançada juntamente com a ideia do necessariamente existente, também sua existência, como condição da existência das coisas casuais. Por isso não haveria a necessidade da progressão para a ideia do absolutamente perfeito, para apenas deduzir a existência do ser necessário. Na demonstração cosmológica, porém, já se tem ser de outra parte. E aí, a demonstração em Kant, designada de cosmológica de modo algum, é a única na história das demonstrações da existência de Deus, no sentido de concluir, a partir do mundo, pela existência de Deus como sua origem. Ela faz parte de toda uma família de argumentos desse tipo, bastante diferentes entre si, ao lado de sua demonstração cosmológica. Kant ainda discorreu sobre a demonstração físico-teológica, que da ordem da natureza deduz um autor inteligente dessa ordem, um artífice divino, tendo nesse sentido igualmente caráter cosmológico. Ela corresponde ao último dos 5 caminhos para a demonstração da existência de Deus, que Tomás de Aquino selecionou em sua Suma Teológica, dentre uma série bem maior de argumentos em discussão da época. Nessa clássica compilação de argumentos a favor da existência de um argumento que conduz da causalidade das coisas finitas a um existente por si mesmo, nesse sentido, necessariamente, como causa da existência do mundo, consta Deus como terceiro argumento. No entanto, espera só um instantinho, se é 011 deve ser cobrança, depois eu atendo. E aí, embora pelo horário, talvez seja amigo, né? Cobrança? Essa hora? É mesmo? Ah, meu Jesus. Ah, foi bom saber que é até 9h20. Aí eu já sei que é amigo, então só depois de 9h21 que eu atendo. A sua resposta pode processar. É isso aí. Então, nesse caso, continuando aqui, deixa eu ver aqui, o quarto caminho, que dos diferentes estágios da perfeição encontráveis nas coisas, conclui que deveria existir algo que seria o mais perfeito e que poderia funcionar como critério do grau de perfeição de todas as demais coisas. Esse quarto caminho é aquele caso, por exemplo, não, peraí, como é que eu tenho ideia de perfeição se não existe perfeição? Peraí, se eu tenho ideia de perfeição, quando não há perfeição, então tem que ter alguma coisa que me impele a essa ideia de perfeição. Como é que eu poderia criar a ideia de perfeição se não existe perfeição? E aí, continuando aqui,
Peraí, deixa eu ver. Esse quarto caminho leva, portanto, ao conceito do absolutamente perfeito, que desempenhou papel tão importante na história da demonstração ontológica da existência de Deus, mas que em Tomás foi fundamentado a partir da experiência do mundo. Esse argumento pode ser acompanhado de forma retrospectiva até a filosofia grega, a semelhança da dedução da existência de um artífice divino a partir da ordem da natureza. Isso vale igualmente para os primeiros dos 5 caminhos mencionados por Tomás, a demonstração da existência de Deus a partir do movimento, que remonta a Aristóteles. Tomás considerou especialmente convincente essa demonstração, que da constatação de que tudo que é movido por alguma coisa, por alguma outra coisa, conclui a existência do primeiro movedor. Então é aquela questão do motor imóvel, aquela ideia de que assim, tudo se move, e tudo que se move é movido. Se é movido, é movido por algo que também é movido por algo. Se a gente não encontrar um ponto final nessa brincadeira, é como aquela ideia: quem criou você? Foi Deus. Quem criou Deus? E aí começa. Aí é outro assunto, mas tá tranquilo. Aí nesse caso, em relação a isso daí, o que a gente observa? Que é preciso que haja um motor imóvel, uma causa não causada, né? É claro que Richard Dawkins, naquele livro Deus um Delírio, ele questiona isso aí. Mas aí é outra situação, depois você lê quando você tiver tempo. E aí depois também tem o livro O Delírio de Dawkins, né, que foi escrito para contestar o Deus é um Delírio de Richard Dawkins. Mas aí é outra situação, vamos ficar aqui, até porque o assunto da gente é Deus, né, Deus, né? E aí nesse caso, fez sinal, Daniel? Não, né? Então tá beleza. E aí tanto mais admira que ela, do mesmo modo como a argumentação semelhante do segundo caminho, isto é, a dedução de uma causa eficiente a partir do aparecimento de causas eficientes, quase não teve mais nenhuma influência nas modernas discussões das demonstrações da existência de Deus. Em contrapartida, o terceiro caminho de Tomás de Aquino, a chamada demonstração contingencial, se tornou a demonstração cosmológica por excelência para a modernidade, todavia em forma modificada. Como se explica isso? A pergunta exige investigações históricas que não podemos fazer aqui, mas é possível mencionar as condições para o fato de que tanto a demonstração a partir do movimento, bem como a demonstração de um primeiro membro na série das causas eficientes, foram superadas no pensamento moderno. Ambas as demonstrações estão baseadas na suposição de que na série das causas não se pode regredir ao infinito, sem jamais chegar a um primeiro membro. A argumentação para isso era que, sem um primeiro membro, toda a série ruiria, portanto, não poderia acontecer nem movimento nem causalidade eficiente. Isso convence quando se atribui ao primeiro membro da série não apenas a função do começo, mas além disso, é necessária a sua eficiência permanente para o movimento e efetividade de todos os membros seguintes na série, tal como a mão que conduz a caneta não pode parar de conduzi-la enquanto se deve escrever. A respeito disso, Guilherme de Ockham já havia observado que uma primeira causa não é necessária na série da produção, mas somente na conservação do produzido, pois na série das produções, o produzido ainda pode subsistir, enquanto o produtor já não existe mais, conforme mostra o exemplo da sequência de gerações. No caso da manutenção da existência, no entanto, é necessário um primeiro princípio conservador, porque de sua atividade depende a permanência do efeito conservador, juntamente com todas as causas intermediárias. A suposição da existência de Deus como princípio, da conservação das coisas finitas na existência, bem como em seus movimentos, em suas atividades, porém, tornou-se supérflua a partir do momento em que, com a introdução do princípio da inércia por Descartes e sua definição mais exata por Isaac Newton, se atribuiu a todas as coisas uma tendência de permanecer em seu estado, seja no estado de descanso ou de movimento. Com isso, a ideia de Deus teve de tornar-se dispensável no contexto de uma imagem de mundo mecanicista para a compreensão dos fenômenos naturais. Isso com a modernidade. Na medida em que, na base da explicação mecanicista da natureza, as conclusões sobre uma causa primeira do movimento
e de um primeiro membro na série das causas eficientes perderam sua força de convencimento, os esforços por uma comprovação da existência de Deus a partir da experiência do mundo tiveram que deslocar-se, por um lado, para as reflexões sobre a disposição teleológica da natureza. Não sei se vocês lembram, né, que teleologia é diferente de teologia. Teleologia tem a ver com a finalidade, né, e teologia tem a ver com Deus, com a divindade. E aí, por outro lado, para o ponto de vista da casualidade de toda existência finita. O primeiro aconteceu no movimento auto-experimentado pela fisicoteologia na era do iluminismo. O segundo se deu com a concentração na demonstração contingencial como a demonstração cosmológica da existência de Deus. A ideia de Deus como ser absolutamente perfeito, que em Tomás surgiu no quarto caminho, o da demonstração gradual ainda era considerada por Leibniz como o conceito mais usual e significativo que temos de Deus. Ele, porém, não mais o fundamentou de forma cosmológica a partir dos graus de menor ou maior perfeição encontráveis no mundo, mas o fez por meio da demonstração da contingência. Esta, em virtude do princípio da razão suficiente, leva da existência casual das coisas do mundo ao conceito de um ser necessário. Descartes não havia derivado a ideia de Deus como o ser mais perfeito a partir da experiência do mundo, mas a considerou ligada diretamente com a ideia do infinito implantada no ser humano. Em sua resposta a Catero, ele também deu a conhecer a razão de sua aversão a demonstrações da existência de Deus a partir da ordem visível do mundo dos sentidos, a saber, a incerteza das reflexões sobre a impossibilidade de uma regressão infinita na série das causas, a incompreensibilidade da ideia de uma sequência infinita de causas, das quais nenhuma foi a primeira, de modo algum permitiria concluir que qualquer uma deve ter sido a primeira. Por isso, preferi tomar por ponto de partida da minha demonstração minha própria existência, que não depende de uma cadeia de causas e me é tão conhecida que nada poderia ser mais conhecido. Nessa expressão se manifesta a virada da fundamentação cosmológica para a antropológica. E aí, no campo das demonstrações da existência de Deus. E isso teve o seu início em Descartes. Descartes ainda não havia percebido com essa virada antropológica, que com essa virada antropológica ficaria em perigo a objetividade da ideia de Deus, pois sua opinião era de que a ideia de Deus não podia ser compreendida como produto do espírito humano por exceder a este infinitamente. A maioria dos parceiros de discussão de Descartes, porém, já manifestaram dúvidas a respeito da consistência desse argumento. Também Descartes admitiu que a ideia de Deus como ser absoluto pode ser formada por nós mesmos. Ele achava, porém, que justamente tal capacidade deveria ter uma causa adequada ao conteúdo objetivo da ideia. A incerteza dessa conclusão torna compreensível que Samuel Clarke e Leibniz tenham recorrido a argumentos cosmológicos a fim de ganhar a objetividade da ideia de Deus. Nisso, é digno de nota a demonstração da contingência na forma apresentada por Leibniz não necessita da contestação de uma regressão infinita na série de causas, considerada sem perspectiva por Descartes. Mas o princípio da razão suficiente, que serviu de ponto de partida, não procede, por sua vez, da experiência do mundo, antes tem sua origem na razão humana, de modo que a demonstração contingencial de Leibniz pode ser compreendida facilmente como uma necessidade da razão em relação à experiência do mundo. Com isso, retorna a pergunta pela validade objetiva daquilo que é exigido pela necessidade de explicação da razão, visto, porém, que pode ser demonstrada a necessidade da razão, não, porém, a validade objetiva do princípio da razão suficiente, sem querer decisivamente para uma interpretação antropológica, agora também um argumento cosmológico, e preparou o solo para a interpretação criticista apresentada por Kant de toda a teologia racional como expressão de uma necessidade da razão, no entanto sem validade objetiva. Na crítica da razão pura,
Kant destruiu os fundamentos demonstrados da razão especulativa a favor da existência de um ser superior. Nisso, porém, se esquece facilmente que ele afirmou simultaneamente a necessidade, deixa eu ver aqui, do ideal da razão de tal ser supremo, no que toda a realidade empírica fundamenta sua suprema e necessária unidade, e o que não podemos imaginar de outro modo, senão pela analogia de uma verdadeira substância que, pelas leis da razão, seria a causa de todas as coisas. Na verdade, se poderia deixar de lado a formação nessa concepção, mas tal omissão não poderia coexistir com a intenção de uma unidade sistemática completa em nosso conhecer. Portanto, a ideia de Deus permanece irrenunciável para a razão, embora eu não faça a mínima ideia da possibilidade interior de sua perfeição suprema, nem da necessidade de sua existência, pois trata-se de uma necessidade irrefutável da razão de pensar a unidade da realidade experiencial a partir de sua origem. Na mesma linha de uma argumentação antropológica, encontra-se a demonstração de Kant de que as leis morais não apenas pressupõem a existência de um ser supremo, mas também, visto que são absolutamente necessárias, postulam com razão, mas naturalmente, apenas de modo prático, uma prova que a crítica da razão prática deveria produzir. Com isso, Kant completou a virada da fundamentação cosmológica da ideia de Deus para a antropológica iniciada por Descartes. Também a renovação das demonstrações da existência de Deus, compreendida por Hegel, não voltou atrás desse resultado, pois Hegel não mais compreendeu as demonstrações da existência de Deus como construções teóricas isoladas, que demonstram a existência de Deus, mas como expressão da elevação do espírito humano acima da realidade sensual e acima do finito em geral, rumo ao pensamento do infinito e à generalidade do conceito. As chamadas demonstrações da existência de Deus devem ser consideradas apenas como descrições e análises da caminhada do espírito em si, que é um pensante e pensa o sensual. A elevação do pensamento acima do sensual, a ida do mesmo para além do finito ao infinito, tudo isso é próprio do pensamento. Esse ir além é apenas pensamento. Hegel, portanto, entendeu com Kant a ideia de Deus como um pensamento necessário da razão. Então a gente já chega a um caso em que lembra daquilo lá atrás que outros pensadores tiveram, do tipo, peraí, aí eu lembro da minha esposa, como pensadora que tendo dificuldade de achar que o Tapuru surgiu por existir, né? E que os gases, os minerais, né? Os anfíbios e o lodo, o primata, a explosão, né? E assim, do acaso surgiu algo como nós, né? E, então, ou seja, é como se houvesse uma necessidade, tanto é que, independentemente do desenvolvimento científico, desde que o mundo é mundo, há uma necessidade de explicar a realidade a partir de algo suprarracional, seja na teologia cristã, seja nas outras teologias, seja em relação à divindade cristã, seja em relação a outras divindades, mas há uma ideia do tipo, não, peraí, tem que ter um porquê, tem que ter um motivo para explicar o quem eu sou, de onde vim e para onde eu vou. E aí é nessa hora que as religiões tentam ocupar um espaço para descrever essa realidade, porque a ciência não consegue. E daí onde, por exemplo, eu não recomendo ninguém a ficar batendo boca com um professor de biologia, nem de história, nem de filosofia, porque a ciência não está aí para responder esses questionamentos, né? A ciência está ali para explicar o que é o que, ou como acontece o que acontece, mas agora a fé, a religião já tem a ver como por quê? Porque se você chegar e perguntar para o médico, por que a gente morre?
ele vai ter toda uma explicação científica. Mas agora, por que a gente morre se a gente não pensa em morrer? Quer ver uma coisa? Se você brigou com sua esposa antes de vir para cá, você acha que vai voltar lá e fazer as pazes. Quem garante que você não morre no caminho? Quem garante que ela não morre enquanto você está aqui? E esse meu Deus deve ajudar a gente a tentar sempre resolver situações. Mas a gente acha que pode discutir com o pai e a mãe, porque a gente acha que depois vai ter a chance de pedir perdão. Então eu não sei se dá para perceber que assim, na cabeça da gente, a morte não tem explicação. A ciência vai explicar? Vai, mas não de um jeito satisfatório para a nossa inquietação. Agora, a religião, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que a família daquele menininho, João Hélio, que foi arrastado, né, aquela coisa todinha, se eu não me engano, a família dele encontrou, não sei se foi a família dele ou a família, a mãe daquela menininha, dos Nardoni, né, eu não sei se foi uma dessas mães aí, que encontraram sentido para a explicação, né, de algumas questões de sofrimento e de maldade no espiritismo kardecista, né? Eu não sei, eu escutei isso em algum lugar, não tenho certeza, né? Antes que, né, as delegadas francisquinhas de plantão venham na internet para, né, me sentar a mamona. Então o que acontece? Por quê? Porque só a explicação científica, a explicação forense, a explicação do CSI, a explicação do psiquiatra, a explicação não vai satisfazer. Então você percebe que assim, tem algo mais que alguns estudiosos vão dizer que a gente inventou. Mas aí eu pergunto, a gente inventou ou algo dentro de nós nos empurra para buscar uma resposta e que assim, a gente inventou só porque a gente inventou ou há algo em nós que clama, que busca, que tem uma necessidade de uma explicação além do que a razão conhece? Pois não. E se os pais dos meliantes, dizendo na igreja que eu frequentava na época lá em Caxias, é aquilo, pai gente boa, mãe gente boa, todo mundo trabalhador e o garoto se desviou na situação. Aquilo foi solto agora no passado. Teria que ser pelo menos uma prisão perpétua com um cara desse. Bem, eu não sei você, mas... Aí, o pai e a mãe vendo isso aí... Qual caso do garoto? João Hélio. Eu fiquei sabendo que ele não sabia que o menino estava preso. Não, mas isso é legal, isso aí, o advogado vai falar isso. A gente tem uma casa lá no mundo aqui perto e tem uma praça que foi posto o nome dele. Mas a minha pergunta é essa aqui: o pai e a mãe vê uma situação dessa, a justiça, logo no pouco de tempo, solta o cara, aí não há punição, aí Mas essa não fica difícil de você engolir isso aí. Agora sabe o que é engraçado? Eu quero o José lá atrás. Agora o que é engraçado é que é o seguinte, né? O cara comete o crime e aí depois fica por isso mesmo. E eu posso estar passando na rua, um civil me enquadrar, dizer que eu estava lá em São Conrado, cometi um delito, eu ser preso, ficar lá dentro com um monte de marginal, porque eu vou dizer que sou inocente, né? E aí, nessa situação toda, se não tiver câmera, se não tiver um monte de coisa que minha família não pode pagar, Você vai segurar... eu vou ficar lá. E mesmo que eu, inocente, saia de lá, o Estado não limpa a minha ficha. Então, aí eu não sei se dá para perceber, né, que assim, bem-vindo ao Brasil, né, que assim, você faz maldade, e aí você tem os direitos humanos para te proteger. Eu não faço. Esse sistema corrupto de um monte de gente grande comprada que a gente conhece, diz que eu fiz, vai ficar por isso mesmo, eu posso ficar décadas lá dentro, e aí, cadê? Entendeu? Mas, bem-vindo ao Brasil, terra de Zé Carioca. E vamos lá, aí nessa situação, e seguindo aqui, né, peraí, deixa eu dar continuidade. Hegel, portanto, entendeu com Kant a ideia de Deus como um pensamento necessário da razão, é o que a gente falou aqui. No entanto, diferente de Kant, conforme nós vimos. Lembrei, a gente tinha parado quando eu falei da minha esposa enquanto pensadora. E aí, em relação a essa questão, né, de a ideia de Deus, ela ser necessária,
né? É assim, há uma necessidade de ter essa compreensão. Então, como expressão, o último parágrafo, né, da página, como expressão da elevação do espírito humano acima do finito, a ideia do infinito, as demonstrações da existência de Deus correspondem, segundo Hegel, à vida da religião. Elas são o concentrado racional da elevação religiosa para a participação na realidade divina, porém expresso na forma do pensamento racional. Lembra do nosso papo, Renato, quando você fez o resumo? Né? Que assim, se você observar bem, religião tem a ver com pensamento, mas é um pensamento que não é necessariamente filosófico ou necessariamente científico. Então, eu não sei se dá para perceber que diante desse caso aí, aproveite e se inscreva no canal, tá bom? Roberlan Julião, palavra simples. Ah, então tá legal. Não, mas agora no canal do YouTube, isso aí. Ah, por favor, todo mundo que quiser passar de ano, tá bom? Ah, não posso fazer isso não, porque aí eu posso ser processado. Então, nesse caso, né? Olha só o que eu ia fazer agora. E aí, nessa situação... Aí, tá vendo? Fico com a pureza da resposta das crianças. Desculpa, é música do mundo, né? Então, é isso aí, ó. Vocês que são crentes, não cantem música do mundo. Nem parabéns pra você, hein? Vamos lá. Aí, em relação a isso, agora, não é porque eu citei com Gonzaguinha que vocês vão cantar a Anitta, né, gente? Por favor, nem Mr. Catra. E aí, como expressão da elevação do pensamento humano. Perdão, fala. Aí, em relação... essas coisas podem até, se você ficar mais perto do colega, se puder. Então não, eu sei que é sobre o livro. Estou falando que assim, um colega não podia chegar perto do outro, tem um negócio assim, mas tá bacana, não tem problema não, desculpa aí incomodar. Então a gente percebe que assim, religião é raciocínio, só que não é um raciocínio que é puramente racional. Por quê? Porque existem razões que a razão desconhece. Então, como falamos aqui, a jumenta de Balaão ou o nascimento virginal. Tem coisa que assim, não tem como explicar. E aí, eu acredito. Como diz a música, ninguém explica Deus. Eu acredito, mas se uma mula para mentir, eu vou correr muito. Eu vou logo no psiquiatra e falo assim, ó, aumenta aí a calibragem, porque olha só, o miligrama, não tem, entendeu? Aí, em relação a isso, que nem tem aquele corinho pentecostal, né? De madrugada eu estava orando, quando senti que alguém me tocou. Toda vez que eu lembro desse corinho, eu falo, Senhor, faz comigo não. Eu sei que o Senhor está aqui. Você tem medo? Não quero. Já pensou, eu estou orando, sinto assim. Embora, com certeza, se for Deus. Brincadeira à parte, né? Se for Deus, eu não vou ficar com medo. Quer dizer, eu não sei, Daniel ouviu num tema, né? João também, mas deixa quieto. Então, oi? Eu já senti um abraço. Não, eu senti um abraço agora, no culto, domingo à noite, beleza. Agora na madruga, estou eu sozinho, de madrugada, tudo escuro, né? Aí, tomara que fale assim, não temos. Se falar não temos, eu vou entender o código. Mas voltando para cá, né? Então não se dá para perceber que a gente percebe que com isso não apenas expressou a intelecção da dependência da teologia filosófica em relação a uma forma histórica, por sua vez concreta, da religião, mas também antecipou o resultado das mais recentes pesquisas sobre a história das demonstrações da existência de Deus, segundo a qual sua respectiva forma se relaciona com a compreensão de Deus da tradição religiosa e que foi profundamente modificada na transição para o contexto da tradição de outras culturas religiosas. Assim, a demonstração aristotélica de uma primeira causa eficiente do movimento se tornou na filosofia islâmica e no pensamento cristão medieval a demonstração da existência do Deus Criador. Ou seja, o que a gente tem na teologia foi pego... como é que está me faltando a palavra para eu falar correto? O que a gente tem na teologia foi tomado emprestado da filosofia, certo? E aí nisso, a pesquisa mais acurada dessas inter-relações, todavia, encerra igualmente uma correção da associação dessa demonstração com a religião natural de Hegel, justamente a forma do argumento cosmológico desenvolvida por Leibniz e criticada por Kant, mas que parte da casualidade do finito tornou-se possível não somente no chão de uma fé na criação fundamentada tanto no islamismo quanto na filosofia judaica e por fim biblicamente no cristianismo.
A interpretação antropológica das demonstrações da existência de Deus e da ideia de Deus em geral, no entanto, pôde tornar-se base para uma argumentação ateísta que apresentava a ideia de Deus como expressão das necessidades subjetivas como produto da projeção humana de formas de concepção terrenas da ideia do infinito. Essa argumentação não foi desenvolvida primeiramente por Feuerbach. Ela já se encontra nos escritos de Johann Gottlieb Fichte, referente à controvérsia ateísta, a saber, na tentativa de demonstrar que as concepções de Deus como substância e como pessoa são contraditórias, porque são inadequadas à concepção do infinito. Neste exemplo, se pode estudar as consequências quando se abre mão da exigência defendida pela metafísica clássica de uma ideia de Deus sem contradições. Nesse caso, seus momentos essenciais se tornam suspeitos de serem compostos heterogeneamente, por razões que somente podem ser elucidadas psicologicamente. Esse foi o caminho encetado pela teoria psicológica da religião de Feuerbach e de todos os seus seguidores modernos. Assim, a ideia de Deus deixa de ser, como ainda em Kant, um ideal perfeito da razão, crítica da razão pura. Ela não pode mais ser considerada expressão da natureza própria da razão humana, mas deve ser vista como produto de um emprego errado de suas regras e com isso como ilusão superável em princípio. Deixa eu ver aqui para a gente correr, porque senão a gente vai ficar um tempão aqui. Depois vocês leiam todo o capítulo de Pannenberg. Deixa eu ver aqui. Oi? Exatamente. E aí, mas a gente pode ficar, né, com deixa eu ver aqui, o raciocínio do Renato. Eu acredito que ajudou bastante a gente na questão do equilíbrio, né, de que assim, a razão não pode ser senhora, mas ela também não pode ser descartada. É o básico, né? E vindo aqui para a página 145, Pannenberg fala, já foi mencionado acima que a teologia protestante antiga não distinguia entre conhecimento natural de Deus e teologia natural. Do mesmo modo, falta uma distinção entre teologia natural e religião natural. Essa constatação se explica em parte pelo fato de que o conceito de conhecimento natural de Deus e teologia natural ter sido fundamentado pela combinação de Romanos 1:18-20 e Romanos 2:14. O conhecimento da lei de Deus tinha que conter tanto um saber a respeito de Deus, quanto o dever da veneração de Deus. Nesse caso, a pergunta somente pôde ser a veneração de Deus, correspondente ao conhecimento natural de Deus, é suficiente para a salvação do homem, como afirmou Herbert Schirmer. O luteranismo da ortodoxia tardia respondeu essa pergunta negativamente, dizendo que o mandamento da veneração de Deus seria conhecido do conhecimento natural de Deus, não porém sua forma adequada. Esse argumento foi objeto de zombaria por parte dos seguidores deístas de Herbert, e não sem razão. Como poderia um Deus bondoso ter imposto ao ser humano o dever de uma veneração, sonegando-lhe porém o conhecimento da forma adequada? Né? Então os deístas, em contrapartida, seguiram a opinião de Herbert, inclusive na negação da necessidade de uma conciliação da ira de Deus, com o argumento de que, se existe arrependimento, Deus deveria estar disposto ao perdão do mesmo modo como Ele o espera de nós. E deixa eu ver aqui, todas essas concepções se baseavam na suposição de que a religião natural do iluminismo também teria sido a religião original da humanidade. Essa suposição recebeu um golpe decisivo, mas mostrou seus efeitos plenamente apenas a longo prazo, por meio da tese apresentada por David Hume em 1757, em sua História Natural da Religião. Não foi o monoteísmo da religião natural que estava no início da história das religiões da humanidade, mas uma veneração de poderes da natureza nascida de ignorância, medo e esperança. Somente progressivamente o espírito humano se eleva do imperfeito ao mais perfeito. Lembra da ideia de religião ser pensamento? E aí, por isso, a purificada concepção de Deus, do teísmo,
pode encontrar-se apenas no fim do desenvolvimento religioso da humanidade. Hume ainda acredita que, em princípio, ela corresponderia à razão, embora dificilmente esta poderia ser sua origem histórica. O monoteísmo teria surgido antes das paixões de ambição e adulação, como as demonstram cortesãos servis a seus príncipes. Desse modo, uma divindade particular, como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, teria sido alçada por fim a Deus único. Lembra, haviam vários deuses, mas Abraão tinha o seu Deus. E o Deus de Abraão virou o Deus do clã. E o Deus do clã virou o Deus da nação. E o Deus da nação virou o Deus de todos os povos. Mas até isso acontecer, havia uma monolatria. Vamos nos dedicar a apenas um Deus, não aos outros deuses. Depois virou monoteísmo, só existe um Deus. E aí, a gente, deixa eu ver aqui, por causa do nosso tempo, deixa eu ver aqui, sem a completa reorientação da consciência da realidade histórica da religião, que partiu de Hume, será difícil entender o juízo do Schleiermacher a respeito da religião natural em relação às religiões positivas. E aí, deixa eu ver aqui, ele afirmou que, em comparação com as religiões positivas, esta é apenas uma vaga ideia, carente e pobre, que na verdade nunca pode existir para si. Deixa eu ver. A religião natural não existe em parte alguma como base de uma comunhão religiosa, mas conteria apenas o que se pode abstrair uniformemente das doutrinas de todas as comunhões religiosas de ordem superior, como o que está presente em todas, apenas determinado de forma diferente em cada uma delas. Nos discursos de Schleiermacher, deu a entender que, em sua depreciação da religião natural, ele tinha consciência da oposição à opinião reinante da época do iluminismo. Em contrapartida, o nome de Hume não é mencionado. Objetivamente, porém, Schleiermacher tira da situação modificada pela exposição da história das religiões feita por Hume as consequências para a teologia. Nisso, o seu próprio conceito de religião era completamente diferente do de Hume. Este permitiu a Schleiermacher, diferente de Hume, uma avaliação positiva da pluralidade de religiões positivas, proporcionada pela ideia da individualidade. A isso correspondeu sua avaliação da religião natural, que não se encontra em Hume desta forma. Assim mesmo, é grande afinidade com Hume, pois também ele tinha destacado que, historicamente, o monoteísmo não é um produto da religião racional, mas que surgiu por outros motivos. Hume não disse, nesses termos, que a religião racional do iluminismo seria uma abstração das religiões mais desenvolvidas, porque, apesar de todas as reservas contra os argumentos da teologia racional iluminista, perseverou, em princípio, na concepção de uma teologia racional, e ele o fez no sentido de uma opção pela filosofia contra a superstição de toda a religião positiva. O serviço prestado uma coisa, sempre que vocês ouvirem falar de teologia liberal, vocês lembrem desse nome que eu acabei de falar, o Schleiermacher. Ele é tido como o pai da teologia liberal, e por causa dele, pelo menos de acordo com a história da teologia, depois surge aquilo que a gente chama de fundamentalismo cristão, que você tem escutado muito hoje em dia, pelo menos da área do LGBT ou dos políticos de esquerda, mas que, assim, o fundamentalismo na história da teologia é uma reação ao liberalismo teológico, que começa com Schleiermacher, que é nesse posicionamento iluminista de tentar reagir como se, assim, vamos tentar harmonizar a fé com a razão. E aí, nessa questão, coisas como a gente tem de mistério, aí o pessoal que vai pegando a praia dele vai começando a desconsiderar ou descartar porque não cabe na razão, enquanto o fundamentalismo vai tentar justificar racionalmente algumas questões que estão expostas na Bíblia e que a nossa razão tem dificuldade de aceitar. Então, e aí eu costumo dizer que ambos, embora eu não seja nenhum faixa preta em história da teologia e não seja, mestre em nenhuma dessas áreas, mas para mim, liberalismo e teologia e fundamentalismo
vem da mesma linha filosófica iluminista, em que tudo fica na peneira da razão. E eu entendo que assim, se Deus é mistério, a razão ela pode ajudar, mas ela não tem como ser a tutora da nossa caminhada de fé, porque vai ter coisa que não vai dar, não tem como ter um relacionamento com o Deus infinito, com a nossa mente finita, com Ele cabendo na nossa razão. Eu entendo que não tem como, né? Embora, né, aí onde entra o problema do aspecto confessional, na questão de a gente fazer Deus caber dentro do nosso esquema denominacional. Eu entendo que o esquema denominacional ajuda a gente a pelo menos ter um parâmetro para caminhar. Daí de dizer que Deus cabe na confissão doutrinária da nossa denominação, aí eu pelo menos, pelo pouquinho que eu estudei, eu entendo que já pareceria arrogância. E aí, é claro, se você quiser de alguma forma impressionar, você pode dominar os esquemas da sua denominação. Se você, por exemplo, é pentecostal e você estudar o dispensacionalismo e você decorar todas as formulações da escatologia pentecostal, todo mundo vai ficar de boca aberta quando você pregar sobre Apocalipse. Mas isso é uma perspectiva, existem outras. Mas se você quer ser o cara ali, beleza, tranquilo, não sei se deu para entender. Se você, por exemplo, quer, né, ser aquele batista, ortodoxo, parará, então legal, vamos lá, vamos ir para a nossa declaração doutrinária, vamos pegar as obras da nossa denominação e fundamentar algumas questões, do porquê que a gente não vai abraçar a questão do dom de línguas, a gente não vai usar o óleo, embora línguas e óleo estejam na Bíblia, e assim por diante. Ou seja, você vai estar dentro daquele esquema denominacional. Só que é o seguinte, Deus é maior do que tudo isso. E não sei se dá para perceber, quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que eu não acredito nas coisas que a minha denominação acredita. Eu só estou dizendo que Deus é maior do que isso. E que, por exemplo, para mim, faz mais sentido ser batista, tá bom? Então, assim, para mim, faz mais sentido ser batista. E nesse caso, só que eu não vou ter a ilusão, né? Assim, uma igreja me convida, Fernando, diz para ela. Aí nesse caso, por exemplo, não, eu sei que ele é batista pentecostal, ele é da Convenção Nacional, só que eu sou da brasileira, tradicional, baptista, igreja. Aí nesse caso, da sua também? Então perfeito, tamo junto. Então, nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, a respeito desse assunto, né, em relação a esse caso, eu não sei se dá para perceber, para mim faz mais sentido. Só que Deus é maior do que a minha denominação. Eu não estou dizendo que você vai deixar. Aí imagina, você agora chega na sua igreja, pastor, é o seguinte, eu aprendi que Deus é maior do que a nossa denominação e acabou o Taramanai aqui. Tu tá maluco? Tá dando para entender? Entendeu? Da tripa eu não conhecia não. Mas aí em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que assim, gente, Deus é maior do que isso. E tanto é maior que a gente está cada um no quadrado. Se fosse fácil compreender, estava todo mundo pensando harmoniosamente. Se não está todo mundo pensando harmoniosamente, é porque não é tão simples assim. Se existe protestantismo, se existe catolicismo, se igreja ortodoxa, igreja copta, olha, a gente aqui só conhece protestante e católico, mas olha quantos cristianismos existem. Aí no protestantismo a gente tem o protestante de missão, né, que é o cara que veio de lá de fora. Você tem o pentecostal, que é o cara que boa parte nasceu aqui no Brasil e alguns nos Estados Unidos. Você tem o neopentecostal, né, que é um produto made in Brasil, tipicamente brasileiro, pelo menos na minha perspectiva, né, cheio dos elementos brasileiros, né? Então você vê o pastor, né, como, né, tipo o camarada, o indígena, né, vê o líder religioso, tá, aquele negócio todinho. Na igreja tradicional você não vê o líder desse jeito, entendeu? Então, por exemplo, enquanto no aspecto pentecostal a gente são os mais recentes, né? Então, por exemplo, vamos lá,
Ó, o pentecostal, ele crê na cura divina, mas ele crê na prova. E ele crê que é o seguinte: a coisa vai ser melhor quando eu estiver lá. O neopentecostal já entende que vai comer o melhor dessa terra. Ele entende que é aqui, o jogo vai virar é aqui. Entendeu? Mundial, renascer, universal, igreja da graça, né? Então, aí nessa situação, isso, então o que acontece? Por exemplo, claro que eu estou generalizando, assim, as denominações são muito mais do que isso, mas o que eu estou dizendo é que, observa bem, entre os protestantes, olha a salada de fruta que tem. Entre os pentecostais, olha quantas denominações tem. Entre os neopentecostais, olha quantas denominações tem. Porque se você observar, por exemplo, a Igreja da Graça, você vê que a força está na cura. Se você olhar, por exemplo, a Universal, a força está na questão do demônio e do dinheiro. Tá dando para entender? Demônio e dinheiro. Aí, por exemplo, se... é você que está falando. Aí, no caso, por exemplo... por exemplo, na cura é imbatível. A do Valdomiro é imbatível na cura. Exatamente. Aí, em relação... Aí, por exemplo, em relação... Tu diz... Aí, em relação a renascer, tem muito a ver com o quê? Com empreendedorismo, de você ser bem sucedido, alguma coisa do tipo. Então você percebe que assim, olha quanta coisa tem debaixo do guarda-chuva chamado cristianismo. Então você vê que assim, entre nós tem neopentecostal, pentecostal, tradicional e assim por diante. E aí você, por exemplo, entre os tradicionais você tem batista, presbiteriano, metodista, congregacional e assim, tem luterano, anglicano e por aí. E aí, entre os cristãos você tem protestante, católico, copta e tem um monte de coisa aí que eu não sei, entendeu? Aí eu pergunto, se Deus fosse tão simples para caber na nossa cabeça, aí eu sou obrigado a cantar, dono de toda a ciência. Tá dando para entender? Então não tem como, gente, não tem como, não dá para nadar de braçada nesse mar, não tem como. É Ele que vai me conduzir e vai ter coisa que eu não vou saber e vai ter coisa que eu vou pregar e está arriscado a chegar lá em cima, porque eu acredito que eu vou chegar, né? E aí, até porque se eu não acreditar, vai ficar complicado, né? Então, eu acredito que vou chegar e eu desconfio que Ele vai falar assim: Berlan, você até era bem intencionado, mas não era nada disso, entendeu? Brigou tanto por isso, discutiu com tanto irmão, tanto aborrecimento, era isso aqui que era para fazer, e você gastou tanta energia com aquilo ali, entendeu? Fala, Daniel, pra gente, meu Deus do céu, vai, fala. Já, nós temos já uma definição mais concreta de Deus, né? Uhum. Então essa confusão, tu imagina naquela época, onde se buscava. Mas lembra do pré-modernismo? Alguém disse e todo mundo acreditou. Hoje não. Hoje o homem é que é o juiz de tudo. Por exemplo, eu estou falando aqui e independentemente se você leu a mesma quantidade de obras que eu, independentemente se você estudou a mesma coisa que eu, você volta para casa assim: ele falou isso, mas eu penso assim. Deu para entender? Então, por quê? Porque é uma outra época. Na pré-modernidade não. Entende? Na pré-modernidade, você seria como aquele garotinho que eu ia falar, você ia absorver, e lá na frente, você ia criar uma escola que poderia se contrapor a mim. Mas até lá, você ia ficar bonitinho rezando na cartilha. Hoje não. O garoto de 10 anos entrou na classe, começou a estudar contigo e já está rebatendo. Porque no Google está dizendo outra coisa, tio. Deu para entender? E agora ele só não sabe que alguém botou alguma coisa no Google. E esse alguém que botou alguma coisa no Google pode ser alguém que sabe mais do que o professor, menos que o professor dele. Tá na internet. Tá na internet, eu também posso escrever na internet. Qualquer idiota pode escrever na internet. Qualquer gênio pode escrever na internet. Qualquer pessoa pode escrever na internet. Então, o fato de estar na internet não quer dizer que quem escreveu sabe mais do que o seu professor. Mas aqui dizendo que ele é doutor. Ele escreveu que ele é doutor. Você procurou o currículo Lattes dele? Você sabe? Foi na instituição que ele disse que estudou? Cada um é o que quiser. Tá dando para entender? Então, pós-modernidade é diferente, pré-modernidade não. Fulano disse, tá dito. Na modernidade, fulano disse, fundamentado em quem? Na pós-modernidade, fulano disse, mas eu penso o contrário. Dá licença? Tá dando para entender? E tanto que quando a gente discute, a pessoa fala o quê? Essa é a sua visão. Claro que é a minha visão, sou eu que estou falando, cada uma. Então, a gente vai fechar aqui, né,
Paneberg, não tem como a gente seguir mais, mas está a obra aí para você pesquisar depois, para você ler com calma, né, para você pensar bastante. E aí, em relação a tudo isso que nós conversamos, a gente fecha. Peraí, deixa eu ver aqui o negócio. Opa, deixa eu olhar aqui. Antes da gente fechar, pode deixar que vocês vão ter os 15 minutos, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Bem, vamos lá. Aqui na página 154, como fica agora a questão do direito objetivo do uso da designação natural para a autoafirmação do ser humano contra Deus e sua revelação. Inicialmente está claro que a descrição de Barth nada tem a ver com a teologia natural da antiguidade e sua pergunta pelo verdadeiramente divino. A característica desse fenômeno certamente jamais entrou no campo de visão de Barth. Em contrapartida, existe em dúvida uma relação com o conhecimento de Deus adequado à natureza racional do ser humano, que na dogmática protestante antiga, na teologia iluminista, foi designado teologia natural. No entanto, também aqui não se tratou de um contraste ao Deus da revelação. Também a autoestima que se tributava à religião racional no deísmo fundamentava-se no pressuposto de que o conhecimento de Deus, que corresponde à razão criada por Deus, também seria adequado ao Criador dessa razão. Em todo caso, antes que a tradição religiosa exposta ao perigo da falsificação por meio de deformação tendenciosa, o fato de se destacar a concordância do cristianismo com a religião natural destinava-se justamente por isso ao fortalecimento da auto-revelação cristã. O objetivo da polêmica deísta era somente a tradição religiosa humana, que arrogava para si mesma a autoridade divina, para assim encobrir suas falsificações muito humanas da verdade. A revolta do homem contra Deus era vista, portanto, pelos propugnadores esclarecidos da religião natural, justamente nos portadores das tradições religiosas, em intolerante conflito entre si. Tais concepções, possivelmente, foram percebidas pelos defensores da ortodoxia dogmática, já naquela época, como negação da verdade da revelação natural de Deus, mas a verdade dessa revelação, em todo caso, podia ser atestada pela preservação da unidade do Deus da revelação com o Deus da criação. Por isso, o deísmo não foi superado por uma insistência intransigente na autoridade divina da tradição, mas por meio da concepção modificada da realidade da religião e de sua realização, de sua relação com a razão. Deixa eu ver aqui, página 157, para a gente fechar. Opa, 158. Espera aí, deixa eu olhar aqui. Isso. Então, espera aí. Um conhecimento autônomo, estamos na página 160. Deixa eu ver aqui. Um conhecimento autônomo da existência e da essência de Deus não pode mais ser esperado da teologia filosófica ou de Hermann. Por isso também não deveria mais ser denominado de teologia natural. Com isso apenas se obscureceriam diferenciações significativas. Com a impossibilidade de uma teologia fundamentada puramente na razão, ainda não está respondida a pergunta pela possibilidade e faticidade de um conhecimento de Deus, no sentido de um conhecimento fatual de Deus, como tal, sempre já próprio do homem, que a mensagem cristã anuncia. Esta é a afirmação de um conhecimento naturalista de Deus, diversamente do conhecimento natural de Deus.
a qual pertencem tanto a antiga teologia natural, como a teologia racional e a religião racional do iluminismo. E aí nisso, deixa eu ver aqui, deixa eu dar só uma última olhada aqui, deixa eu pegar a conclusão do quinto ponto. Deixa eu ver, 175, vamos para 174. 174. Isso. Só um instantinho. Deixa eu ver. Isso. Você já está no conhecimento natural do ser humano sobre Deus. Isso aí. Que a gente vai e fecha o raciocínio aqui com o Parenberg. E aí a gente vai para a Tillich. Então, deixa eu ver. Antes de mais nada, deixa eu ver aqui. 167. Antes de mais nada, é preciso mencionar mais uma vez Lutero, pois surge a pergunta qual seria a relação do conhecimento natural de Deus afirmada por Lutero com a fé. Porque justamente para o jovem Lutero, a fé, como intellectus fidei, era a forma do verdadeiro conhecimento de Deus. Lutero, porém, enfatizou expressamente que o conhecimento de Deus na sindérese não seria idêntico com a fé, sendo que a palavra fé é empregada no verdadeiro sentido, no sentido de fides divina, como costumava dizer a escolástica. Mas Lutero também podia falar de fé no sentido mais amplo. A comprovação disso é a afamada explicação do primeiro mandamento no Catecismo Maior de 1529, que apenas confiar e crer de coração faz tanto Deus como o ídolo, ao lado da verdadeira fé que corresponde ao Deus verdadeiro. Encontra-se aqui a fé falsa, a confiança no ídolo, tanto num quanto no outro, caso vale. Aquilo que prendes teu coração, digo eu, em que confias, isso é propriamente o teu Deus. Com isso, ainda não está decidido quem é o verdadeiro Deus. Para essa pergunta, é decisiva para Lutero a capacidade do Deus bíblico de criar céus e terra. Na explicação do primeiro artigo do Credo Apostólico, é dito a respeito da fé em Deus, o Pai. Fora desse único Deus, a nada considero como Deus, porque outro não há que pudesse criar céus e terra. Em contraste a isso, a explicação do primeiro mandamento não dá uma resposta à pergunta qual seria o verdadeiro Deus, portanto, também a verdadeira fé. No entanto, se pressupõe que, em todos os casos, o homem tem que prender sua confiança de tal modo a alguma coisa que prende nisso seu coração e nisso confia. Aí está implícito o que hoje chamamos de forma de vida excêntrica do ser humano. Ele tem de fundamentar-se em algo fora dele mesmo, ligando-se isso com as afirmações de Lutero sobre o conhecimento de Deus, inscrito indelevelmente no coração, e sobre seu abuso. Resulta que esse abuso consiste no fato de os homens colocarem sua confiança em falsos deuses. Seguindo mais um pouquinho, deixa eu ver o menor. Deixa eu ver. Na página 171, o saber atemático de Deus, que faz parte da situação primitiva do ser humano, mas que, sendo atemático, ainda não é ele próprio um saber de Deus, não tem obstante a forma da atualidade. Não é mera disposição do ser humano, também não é uma pergunta por Deus. A ideia de que o ser humano como tal seria uma pergunta por Deus estava muito difundida na teologia evangélica depois da Primeira Guerra Mundial. De certo modo, ela teve função na antiga teologia natural, numa época na qual a força demonstrativa teórica das demonstrações da existência de Deus se havia tornado duvidosa, mas na qual se queria preservar a elevação do ser humano, a ideia de Deus nela expressa. O mesmo pensamento também se encontra na teologia católica, todavia na forma generalizada pelo ser como característica da estrutura da existência humana. Com efeito, o fenômeno da pergunta se presta de modo excelente como metáfora da dependência do ser humano de um fundamento além dele mesmo que dá sustento à vida. No entanto, de modo algum o ser humano existe na constante abertura da pergunta. Isso é apenas uma abstração patética. Na realidade, seres humanos sempre vivem de respostas provisórias à pergunta de sua existência. E aí, nesse caso, daí a importância de você não confiar necessariamente no aspecto antropológico, porque cada um pode dizer qualquer coisa. E aí onde fala sobre a importância de pegar algo além de si mesmo. Deixa eu ver aqui. O conhecimento, página 173.
O conhecimento de Deus existente, segundo Paulo, desde a criação do mundo por meio das obras, não pode, porém, consistir apenas naquela vaga infinitude do sentimento. Foi dito com razão que em Romanos 1,20 sequer se trata de uma notícia inata, como em Romanos 2,14 em diante, e sim uma notícia acquisita, um conhecimento ligado à experiência do mundo e adquirido através dela. Em 1532, também Melanchthon teve que sujeitar-se a essa concessão. Não obstante, afirmou com razão que na base disso encontra uma notícia inata, a intuição de um infinito e indeterminado, do mistério do ser, que excede a vida do ser humano e lhe dá sustentação, que o encoraja a confiar, é diferenciada das coisas finitas por meio do decurso da experiência do mundo. Nesse processo da experiência do mundo e da consciência de Deus, dela resultante, porém, não se trata, em primeiro lugar, da teologia natural dos filósofos, mas da experiência de Deus das religiões, as quais, por meio das obras da criação, chegam à consciência da ação e da essência da divindade. Uma teologia natural filosófica não existiu já desde a criação do mundo, mas na história da humanidade sempre se formou de uma ou outra forma uma explícita consciência de Deus que surge com a ligação da experiência das obras da criação. A referência da afirmação paulina sobre o conhecimento de Deus a partir das obras da criação às religiões tem, portanto, consequência que as religiões não devem ser consideradas de antemão como mera idolatria. Nelas se chega perfeitamente, desde a criação do mundo, ao conhecimento do verdadeiro Deus. Ao mesmo tempo, porém, sempre de novo acontece nelas a troca do Deus eterno pelas coisas criadas. Romanos 1, 23 e 25. A explicação unilateral da afirmação paulina de Romanos 1, 19 em diante, somente com vistas à teologia natural dos filósofos, contribui para um juízo igualmente negativo das religiões extra-cristãs na história da teologia cristã. Hoje é imprescindível corrigir esse desenvolvimento errôneo e chegar a um juízo diferenciado sobre o mundo das religiões. Então, de acordo com o pensamento de Pannenberg, a gente percebe que Deus, ele está se comunicando, Pannenberg, não Roberlan, Deus está se comunicando através da natureza, e na natureza o homem está incluído. No pensamento desse homem, seja filosófico, seja religioso, ou seja, algo de Deus vai estar se manifestando e comunicando à humanidade, não apenas na religião cristã, como por exemplo assim aconteceu na religião judaica.